queria dar boa noite a todas e todos, dizer do enorme prazer que nós temos hoje de fazermos esta aula inaugural, com a presença de todos e todas, e, em especial, a gente gostaria muito de agradecer. Estou fazendo a louvação, louvação, louvação do que tem que ser louvado. E eu acho que, em primeiro lugar, aos colegas, eu brinquei com o professor Eliseu, que é o nosso parceiro da Faculdade de Saúde Pública, mas eu quero dizer primeiro aos colegas, quero louvar essa ousadia de nos aproximarmos num momento tão difícil como esse da pandemia. Então, ao mesmo tempo, a situação da pandemia nos levou a essa aproximação, mas esta aproximação é uma ousadia. Uma segunda coisa que eu queria louvar é efetivamente estarmos todos dentro da Universidade de São Paulo nesse momento e a força que a Universidade de São Paulo tem. E, nesse sentido, queria muito agradecer ao professor Baracá. O professor Baracá imediatamente acolheu a proposta. A gente tem uma vantagem, mas depois ele conta, porque, como ele é da área médica, isso facilitou esse trânsito entre a educação e a saúde. Mas eu também queria agradecer muito a professora Aldaís Sposati, porque, professor Baracá, nós não temos a área da assistência social dentro da Universidade de São Paulo e nós recorremos à PUC. E aí a questão da formação dos assistentes sociais é uma coisa que não temos e, portanto, a política da assistência social, ela também é uma coisa discutida, mas talvez lá na psicologia, é uma dúvida, e na saúde pública, por certo. E, portanto, nós da educação também. Mas a gente não tem uma área de formação. Eu também queria agradecer muito ao meu departamento, e vejo Carmen, aí que é minha chefe de departamento, e ao Vinícius e Marco, porque também há uma ousadia a gente fazer isso a partir da Faculdade de Educação, sabendo todos nós que a situação de um curso interunidades, professor Baracá, sempre onera mais a uns do que a outros, e a gente espera muito a parceria, mesmo com a pró-reitoria, no sentido de a gente poder avançar, não é? Agora, e vejo também, olha lá, João Pedro veio, vejo professores mais antigos do nosso próprio departamento, que coisa boa. Boa noite. Essa discussão é uma coisa que interessa a todos nós. Rosângela, que nos apoiou muito com a questão da comissão de graduação da Faculdade de Educação, e também é uma pessoa da área da educação especial, a quem eu já recorri como gestora pública daí, na discussão da necessária aproximação, entre a saúde e a educação, para a gente dar conta desta inclusão das pessoas que têm alguma deficiência. Então, fazer uma política de inclusão sem uma parceria educação e saúde, a gente não conseguiria. Portanto, eu só tenho a louvar mesmo esse evento, não é? Nessa disciplina que a gente coloca, e mais ainda, tenho que louvar, ainda não posso esquecer, as escolas públicas, não é? A Redinai. Por que a Redinai, professor? E aí o programa de formação de professores? Porque é pela Redinai e pelos territórios que nós chegamos aos serviços de saúde e ao CRAS. Então, a rede de escolas públicas, a Redinai, para nós, ela é uma parceira muito, muito importante para a gente poder avançar. O programa de formação de professores ele é muito potente nessa direção. E essa parceria é uma parceria, portanto, que é fundamental. Ainda nessa direção dos agradecimentos, nós temos uma parceria com a INAE e o Instituto Lidas, muito antiga, e com um processo de territorialização das políticas, não é? E isso tem sido muito importante, uma aproximação, já levando a uma aproximação maior com o IMES, com o professor Fábio Com, não é? E aí está discutindo direto num projeto com o Fábio Com
e com o Tiago Silva, lá da Unifesp, da sua faculdade, olha lá, professor, mas também uma discussão muito importante com o Observa Saúde. Então, estou vendo a professora Zilda. Então, nós estamos juntando também essa possibilidade de bancos de dados, de a gente atuar de uma forma mais integrada. E, obviamente, eu só tenho a agradecer, além dos colegas da disciplina, aos diretores, né? O professor Oswaldo, que eu estou vendo aí, da Faculdade de Saúde Pública, certamente, a Maria de Fátima, a Escola de Enfermagem. Então, penso, e a minha parceira, né? Tenho que agradecer muito a Cleide, que é uma pessoa profundamente gentil, sempre presente, né, em todos os momentos, e que vai me iluminando com a sua sabedoria, a sua sensatez. Né? Eu, às vezes, entro um pouco na nau dos insensatos, pela loucura da vida, mas a professora Cleide vai me colocando na linha. Não é? E, obviamente, professor Baracá, eu divido sala com uma guerreira chamada Lisete Arelano, que está ali, não é? Lisete é uma guerreira em todas as situações e, portanto, também agradeço a Lisete. Vejo a professora Ana, a professora Cláudia, vejo todo mundo que está junto na luta com a disciplina e quero agradecer. Eu quero passar primeiro a palavra ao professor Baracá, não sei quanto tempo ele pode ficar com a gente, e aos diretores das unidades e ao da ISA, para a saudação desse encontro, antes de a gente dar uma breve explicação da disciplina. Pode ser assim? Então, professor Baracá, o senhor está com a palavra. Boa noite. Muito obrigado, professora Sônia. Eu gostaria, inicialmente, vou cumprimentar as 3 unidades, os diretores, aqui o professor Oswaldo Tanaka, Faculdade de Saúde Pública, professora Maria de Fátima Vátimo, vice-diretora da Escola de Enfermagem, professor Vinícius, vice-diretor da Faculdade de Educação. Sabe, professora Sônia, eu costumo dizer que eu sou privilegiado na minha vida. Eu nunca imaginei que eu viria para a Universidade de São Paulo. E hoje eu estou na Universidade de São Paulo. Eu nunca imaginei de vir para cá, e muito menos de ser pró-reitor da USP. E hoje estou quase completando o meu mandato. E alguns programas que nós fizemos, que foram coroados de êxito. É até ruim eu mesmo falar isso, mas nós temos alguns programas que nós fizemos. Um deles, o programa Aprender na Comunidade, que não era para se chamar Aprender na Comunidade. Eu me baseei em alguns programas que existiam, inclusive um da Faculdade de Medicina, que tem uma parceria com inúmeras unidades, que é o Bandeira Científica. Um programa grande que várias unidades participam, inclusive não da saúde também. E aí nós trouxemos logo no segundo ano do nosso mandato, nós já fizemos, da nossa gestão, nós já fizemos esse programa, do qual o seu, vamos dizer, núcleo participa. Depois disso, nós fizemos a ideia do consórcio acadêmico para a excelência do ensino de graduação. Ele veio dos NAPs, dos Núcleos de Apoio à Pesquisa. Isso está no regimento da universidade. Só que a tramitação burocrática ia ser muito grande. Então, nós vimos que existem fora do Brasil consórcios de pesquisa. E aí nós fizemos, então, criamos os consórcios acadêmicos em algumas instâncias, e uma delas previa esse tipo de integração docente. E
esse consórcio que foi liderado pela professora Sônia, pela professora Cleide, temos também as professoras da Escola de Enfermagem, são várias, estou vendo aqui, e surgiu a professora Aldaísa Esposati, da PUC, que eu tive há um ano, mais ou menos um ano que nós conversamos, não foi isso? Professora Sônia, professora Cleide, e nós, daí, esse consórcio foi realizado, e um fruto desse consórcio, muito rapidamente, pela agilidade da professora Sônia, rapidez da professora Sônia, uma disciplina. Não é isso, professora Sônia? Uma disciplina da Pró-Reitoria de Graduação, dentro das 23 disciplinas que nós temos hoje, são disciplinas transversais, que realmente são temas que interessam ou para todos os alunos da universidade ou para alunos de uma área específica. E veja, esse é o fruto de todo esse trabalho. Então, por isso que eu falo que eu sou privilegiado, viu, professora Sônia? Porque isso são ações que engrandecem a universidade. E esse é um exemplo aqui. Eu tenho participado sempre que possível, já tive na abertura de várias reuniões de consórcios que são realizados com a participação ativa da Pró-Reitoria de Graduação. Então, eu fico muito feliz, quero parabenizar as três unidades que dão o suporte todo. Então, seja professora Regina e a professora Maria de Fátima, professor Tanaka, professor Vinícius, professor Marcos Neira, e eu vou cumprimentar também a presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Educação, que está aqui presente, que é uma grande colaboradora, é a presidente da Câmara de Licenciatura e Apoio Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação, a professora Rosângela Prieto. Cumprimentando a professora Rosângela, eu quero cumprimentar todos os professores aqui. Como a senhora disse, todos aqui são professores. Eu não considero quem ensina a professora Sônia. Para mim, é professor ou professora. Eu, na disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina, eu tenho 11 docentes USP. Mas eu tenho 25 médicos assistentes do Hospital das Clínicas. Todos têm doutorado, vários são livre-docentes, mas eles não são docentes USP, mas eu os chamo de professores, porque eles ensinam os estudantes de graduação, os médicos residentes da Faculdade de Medicina. Então, quem ensina para mim tem esse dom, e são todos professores. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, professora Sônia, e toda a equipe desse estupendo consórcio que foi realizado. Muito bem. Obrigado. A gente agradece, professor Baracá, e diz que esta questão de sermos professores dentro da Universidade de São Paulo e de termos a docência como um carro-chefe na Universidade de São Paulo, sem dúvida, marca a sua história e a gente quer continuar nessa marcação. Eu queria passar a palavra, a gente tem um costume de trazer os de fora primeiro e daí, para o final, deixarmos o Vinícius como nosso grande representante da direção da FEUSP. Então, eu queria convidar o professor Oswaldo para fazer uso da palavra. Ok. Boa tarde, boa noite a todos e todas. É um grande prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. Eu acho que é um movimento tremendamente importante, inovador, que eu acho que trouxe para a Universidade de São Paulo a possibilidade e a segurança de que, sim, podemos enfrentar desafios e ser inovadores. Inovadores por esta forma integrada,
né? Se eu pudesse ser alguma frase que me propiciasse a dizer a educação, a junção entre saúde, educação, assistência social, é trabalhar as determinantes sociais dentro dos nossos currículos, oferecendo oportunidade de intercâmbio entre os docentes, tanto do ponto de vista da prática empírica concreta, como da construção do conhecimento, não só interdisciplinar, mas transdisciplinar, tendo a coragem de trazer pessoas tão competentes como a Daísa para se juntar a nós, trazendo conhecimento acumulado por anos que ela tem na prática, e que seguramente ajudará a nós, como docentes da universidade, a sermos capazes de interromper e quebrar as barreiras que nos têm fortalecido o conhecimento em cada área, mas que elas não são suficientes para dar conta dos desafios que a gente tem enfrentado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que a energia, a ousadia e a vontade, a garra de Sônia, Cleide, Fátima, Érica, foi importantíssimo. Mas acho que, ao mesmo tempo, eu acho que, em parte, ele é um produto da pandemia. A pandemia mostrou que nós precisamos de muito mais soluções, de muito mais alternativas de atuação, em que o social possa encontrar as pessoas de encontro às suas necessidades e não apenas aquilo que a gente acha que é importante para ensinar, para formar e para poder mudar essa sociedade. Acho que vocês vêm mostrar aqui que talvez o perfil de competência nos nossos grandes projetos acadêmicos, pedagógicos, não estão dando conta. E que nós vamos precisar de outras alternativas, de mais gente pensando, criticando, reconstruindo. E eu acho que esse é o grande passo que vocês estão dando para nós, como docentes, para a universidade como instituição, e principalmente para a sociedade, para mostrar que sim, a USP é capaz e tem condições de trabalhar, rever, renovar e inventar inovações no processo de ensinar, aprender, praticar e criar competência que vá de encontro às reais necessidades de poder melhorar as condições de vida, as condições de trabalho, as condições de relações humanas que nós temos que enfrentar. Eu acho que ela vem num excelente momento, porque a crise ainda vai perdurar. Acho que a crise social e sanitária realmente é uma crise muito importante e que cada vez mais vamos precisar de outras soluções, além daquelas que habitualmente estamos acostumados a fazer. Então, parabenizo aqui as diretoras da escola que também toparam isso. Eu quero aqui compartilhar, acho que teve o movimento da Sônia e da Cleide, que nós fizéssemos aproximação aos secretários municipais de educação e saúde, fizemos contato, não fomos bem-sucedidos, claro que, de certo modo, por causa da própria pandemia, mas eu acho que mais do que agora convidar para um trabalho, nós vamos ter um produto concreto, que é isso que vocês estão começando agora, que eu tenho certeza será importante e um sucesso dentro da USP, para cada uma de nossas unidades e para o nosso conjunto de docentes. E essa participação integrada e intrínseca das escolas, e que o foco não é mais saúde, são os objetivos de desenvolvimento do milênio colocado em pauta, seguramente vai mostrar um novo desafio e uma nova campo para a Universidade de São Paulo, e tenho confiança total que vocês serão capazes de abrir essa brecha e nos ensinar esse caminho, que ainda será longo, mas eu tenho certeza será permanente, sustentável e de grande importância para o papel da universidade na sociedade brasileira. Obrigado pelo convite. Contem com a Faculdade de Saúde Pública. Todo o apoio que vocês precisarem, por favor, contem com a gente. Espero que a gente possa conseguir fazer aquelas tarefas que a Sônia e a Cleide sempre me dão. Às vezes, na maioria das vezes não consigo, mas me esforçarei para corresponder àquilo que vocês precisam e realmente merecem. Obrigado, bom trabalho a todos.
Olha, professor Oswaldo, doutor Oswaldo, o professor Baracá que tem culpa um pouco disso. Logo no começo ele falou, vocês têm que buscar apoio também fora da Universidade de São Paulo. E nós fomos, né, professor Baracá? Nós fomos buscar apoio em Diadema, e eu quero agradecer à professora Ana Lúcia, secretária de Educação, e ao Felipe, prefeito, que apoiou está apoiando este projeto. Mas eu também disse ao professor Oswaldo e ao professor Marcos, da nossa faculdade, que os dois tinham que ir atrás, professor Baracá, e vou pedir ao senhor que a gente conseguisse uma reunião de secretários, né, da saúde e da educação. Ele está dizendo isso porque nós fomos pedir, porque exatamente para a gente fazer o trabalho que nós temos que fazer no aprender na comunidade, nós precisamos ter uma atuação na ponta, com as unidades básicas de saúde e as escolas. E a gente precisa que os gestores dessas políticas apoiem essa ação. E aí nós fomos atrás. Demos tarefa, né, professor Oswaldo? De a gente ir atrás somando forças. E aí, professor Oswaldo, eu quero agradecer muito ao senhor, porque a sua unidade está vindo com um time muito interessante para dentro da disciplina. Não agradeci a Marília, não agradeci a professora Zilda, não agradeci alguma coisa que está muito ligada a vocês, que é o Observa Saúde, e é o professor Álvaro, que também está bem ligado à saúde pública. Eu queria passar a palavra, então, à Fátima, representando, então, a Escola de Enfermagem. Boa noite a todos. Então, estou aqui representando a Escola de Enfermagem. A professora Regina se ocupou numa atividade internacional com o problema do fuso e se sentiu desconfortável de desconectar lá da conferência. Queria cumprimentar, claro, o professor Edmundo Baracá, a professora Sônia, a professora Cleide, o professor Oswaldo, a professora Ana Luísa Grischek, da minha unidade, a Érica, que está aqui, especialista do departamento ENS, da Escola de Enfermagem da USP, mas também estender os cumprimentos a todos que estão aqui presentes, professores, né, que vão participar, então, desse momento histórico na Universidade de São Paulo, né, que é uma iniciativa de unir saúde com educação e daí para muito mais, né. A gente sabe que a gente não cuida sem ensinar e não ensina sem cuidar, e isso se aplica para todas as condições que estão ali arroladas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Queria dizer que a gente está particularmente contente, muito feliz por essa aliança, né, de saberes, mas também de especialidades, de práticas que estão aqui reunidas nessa disciplina, nesse momento de troca. Muito feliz por estar acontecendo na USP, muito orgulho por isso ter sido promovido pela Pró-Reitoria de Graduação e ter dado essa oportunidade para que as pessoas validassem as relações de trabalho, mas também de amizade, né, para que a gente chegue a um objetivo comum aí de melhoria dessa prática interdisciplinar, aprender a trabalhar junto, se especializar no trabalho conjunto. Às vezes a gente ensina muito uma área e depois, quando você vai trabalhar no dia a dia, a troca com outras profissões, outras carreiras é um pouco mais complicado. Eu acho que esse já é um laboratório de como fazer junto e avançar para o melhor cuidado possível. E quando eu falo cuidado, eu falo realmente numa perspectiva mais abrangente do que somente a saúde, né? A enfermagem fala que é responsável pelo cuidado e a minha filha, que é engenheira, fala que é responsável pelo cuidado da máquina. Então, não é só da enfermagem, não é só da matemática, não é só da saúde pública, não é só da odonto. Na realidade, é uma postura de acolhimento, de empatia, né, o cuidado. Então, enfim, muito orgulhosa por fazer parte da escola de enfermagem da Universidade de São Paulo e que está aqui representando um grupo que se uniu para fazer acontecer essa aliança entre as carreiras, né, e poder traduzir essa aliança em propostas de ação, de ações. Enfim, a gente realmente está num momento de
ainda vivendo uma dificuldade sanitária, uma dificuldade que a gente tem que aprender na vida, que mesmo dos piores momentos, a gente tem que fazer uma laranjada, né? E aí a gente viu que é até possível trabalhar junto mesmo à distância. É até possível fazer amigos mesmo à distância. Então, acho que foi isso que a gente aprendeu também com o CAEG. Tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Parabéns pela iniciativa da professora Sônia, professora Cleide, ao professor Baracá, que foi o grupo, né, da Pró-Reitoria de Graduação, mas coordenado por ele, que nos provoca a trazer propostas como essa que realmente nasceram, né? Como o professor Baracá falou, o obstetra, né, fez nasceu, não sei se é termo, mas acho que é termo, que está com Apgar muito bom. Muito obrigada, bom trabalho a todos, e a Escola de Enfermagem está inteiramente aberta para qualquer coisa que seja necessário para ajudar que não só aconteça, mas que cresça essa aliança. Obrigada, boa noite. Fátima, nós só temos a agradecer. Nós temos duas guerreiras da Escola de Enfermagem, a professora Ana e a Érica. E nesse projeto que a gente já está desde o ano passado, do Além Muros, que a gente chama, não é? Educação e Saúde, a gente vem trabalhando de uma maneira muito interessante junto aos polos, que depois vou falar para explicar um pouco como vai funcionar a disciplina, né? Que também acho que ela na sua tessitura, uma certa ousadia, né? Então, queria passar a palavra ao Vinícius, da Faculdade de Educação, a quem eu agradeço muito a presença e a todo o apoio que a gente vem recebendo da Faculdade de Educação. Pois é, Sônia. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes, né, num lugar, né, na nuvem qualquer, tá certo? Mas que estão todos com sua face aqui na frente. Não é um lugar físico como a Faculdade de Educação, né? Mas eu quero falar aqui em nome do Marcos e no meu nome, né, da satisfação que estar aqui nesse momento, né, celebrando, para mim é celebração, Sônia, né, de um processo, de um empreendimento, e uso essa palavra sem nenhum remorso, né, de um empreendimento social, educativo, tá certo? Da maior importância, tá certo? Cabe aqui, olhando esse resultado, né, indagar o que pode uma faculdade de educação, não é, Sônia? Quer dizer, o que pode uma faculdade de educação é o que podem os seus professores, é o que podem fazer os seus professores na forma de movimentos, de inquietações, de questões, e transformar isso em ações, tá certo? Eu me dirijo à Sônia, embora reconheça que seja um trabalho coletivo, né, mas sintam-se todos que participam e apoiam, né, como pessoas que estão sendo a quem eu estou me dirigindo, tá certo? E cumprimentando ao mesmo tempo. Eu ressalto, não é, Sônia, que aquilo que pode a Faculdade de Educação, né, é produzir ações e movimentos na direção da sua grandeza, né? Nós completamos 50 anos de Faculdade de Educação e pudemos celebrar muitas e muitas iniciativas, né, e a presença da própria faculdade no cenário nacional, né, pelo conjunto de atividades, de professores, de pesquisadores que ela tem formado, tá? Aquilo que pode a Faculdade de Educação é também aquilo que pode a Universidade de São Paulo, certo? E talvez, e é muito provável que a presença do professor Baracá aqui, né, dando o seu apoio, emprestando a sua presença, o seu prestígio, né, se deve a esse reconhecimento, né, o reconhecimento de que aquilo que uma unidade faz, e aqui nesse momento nós estamos em parceria, né, em 3 unidades e com colegas de outras universidades de São Paulo, né, aquilo que, né, fazemos aqui também honra e dignifica a própria Universidade de São Paulo. Tá certo? E o que a Universidade de São Paulo pode fazer, o que a Faculdade de Educação pode fazer,
É exatamente isso, né? Quer dizer, a Sônia simboliza aqui, né, o NAI, né, que é o Núcleo de Avaliação Institucional, que é uma iniciativa de extensão, de pesquisa, de formação, entende? Que traduz exatamente aquilo que a gente faz na Faculdade de Educação, entende? Quer dizer, que mais iniciativas como essas se multipliquem, né? E, quer dizer, a importância desse projeto se dá no próprio método de instituição dele, tá certo? Quer dizer, ele se aproxima das comunidades, se aproxima das escolas públicas, né? Estabelece parcerias, acredita na voz dos atores dessas escolas públicas, na elaboração dos seus projetos políticos pedagógicos, estende essa ação, né, para outras áreas afins e que se somam, tá certo? No campo das políticas públicas, e culmina esse processo, não sei se é culminância, mas é um dado momento do processo, no oferecimento de uma disciplina, né, que visa formar, né, educadores, lideranças, né, compreendendo que são políticas públicas, né, digamos, trazendo esse conhecimento para a Universidade de São Paulo e formando suas lideranças, tá? Num contexto, infelizmente, em que políticas públicas foram abandonadas, tá certo? E que fazer políticas públicas, que é uma obrigação do poder público para com o bem público, né? Quer dizer, esses sujeitos que estão aí entendem, quer dizer, acham que não fazer política pública, né, na verdade, é uma forma de fazer uma política pública, tá certo? Que é a política do abandono. Quer dizer, o abandono e a omissão também é uma forma de política pública. Isso não é uma expressão minha, mas é um ponto de vista bastante consensual entre as pessoas, né, que consideram que são as políticas públicas, né? Eu só tenho a parabenizar, cumprimentar os colegas das outras unidades, os professores, os pesquisadores, estudantes, todos que estão aqui envolvidos, e colocar à disposição, Sônia, como vimos fazendo até o momento, né, toda a nossa atenção, tá certo? Todo o nosso esforço e colaboração para que o seu projeto floresça, gere frutos, como tem gerado, tá certo? E seja, de fato, uma alternativa importante que orgulha a Faculdade de Educação e, consequentemente, orgulha a Universidade de São Paulo. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Eu queria mesmo reforçar isto que você disse em relação às escolas públicas, né? Que, de novo, agradeço. A gente, no momento, tem uma parceria com 31 escolas públicas e, dentro da disciplina, por uma questão estratégica, nós vamos interatuar mais com escolas situadas em 4 polos, mas já a gente explica melhor. Mas a todas elas eu queria agradecer, e hoje, em especial, nós convidamos a todas, não é? A todas as escolas, no sentido de a gente pensar que o que nós fizemos com algumas escolas, realmente a gente quer reproduzir, ampliar, reaplicar, não replicar, reaplicar com todas elas. Eu queria passar a palavra, então, à Aldaísa, que é nossa parceira, a Aldaísa, que é uma pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistência Social, o NEPSAS, da PUC São Paulo. Muito boa noite a todos, muito obrigada, Sônia, muito obrigada pela possibilidade de estar presente pela ausência, muito interessante isso, em que eu estou tendo um espaço, exatamente porque a USP até tem algumas ausências, e uma dessas, né, é de não ter a formação em serviço social, não por falta de insistência, diga-se lá, mas que eu acho que é algo a gente conseguir, quem sabe. Eu queria, primeiro, claro, cumprimentar o doutor Baracá. Eu estou falando doutor, mas não é para falar, é para falar professor, está certo. Por essa possibilidade, né,
cumprimentar Maria de Fátima, que aqui está, Vinícius, e eu deixei, por último, o meu querido amigo e parceiro, Oswaldo Tanaka, porque eu aqui vendo Tanaka, e neste momento, eu me reportei a um trabalho nosso há 40 anos atrás, quase, quando nós lutávamos para que a cidade de São Paulo tivesse unidades básicas de saúde. Nós éramos, na verdade, sacralizando a Alma-Ata, nós éramos missionários daquilo que estava colocado para a saúde pública, não mais assistência médica. Então, eu acho que a gente chega, veja, quase 40 anos depois, então eu digo, acho que nós estamos, às vezes, mais para estalatite, né? Leva 100 anos para crescer 1 centímetro, mas vamos lá. Quer dizer, então, nesta luta, efetivamente, está se mostrando agora para todos nós que não basta ter uma unidade, ter uma escola, ter uma unidade de saúde, ter uma unidade voltada para a proteção de assistência social. Não basta. Eu acho que a vida foi nos mostrando que nenhum em si mesmo é o suficiente e que nós temos que construir a complementariedade. E essa é uma complementariedade relacional, né? E então, digamos, não vai ser um agente público em qualquer uma dessas unidades que sozinho realmente vai conseguir essa articulação, essa construção. E a coragem da Sônia, eu acho que essa antevisão dela, imaginar que alunos em graduação possam começar a mudar a sua perspectiva, não só de constituir aquilo que nós vivemos. Precisamos mais escola, mais unidade, mais isso, mas nós precisamos uma presença de uma outra forma. Eu acho que aquilo que foi dito, acho que Tanaka disse também, que a USP inova e traz uma nova mensagem, eu acho que nós estamos tendo que aprender muito, porque nós temos que aprender, inclusive, como é o vocabulário de cada um, quem chama o quê de que jeito. As experiências nós construímos na luta isolada, e agora é um novo desafio. Os serviços públicos precisam existir, mas não isoladamente, porque a vida não é isolada, né? Então, acho que esse ensinamento, e eu agradeço muito desse momento da minha vida, que é o momento mais de finalização, de estar podendo viver essa possibilidade da esperança de uma outra forma também do poder público se fazer presente. Não esses que se dizem que estão no governo para destruição, mas eu acho que esta é uma lição de construção. Agradeço muito, muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Cleide, que está nos ensinando, Cláudia, Elisete e todas mais. Nós estamos com os alunos bolsistas junto, então é uma construção com a juventude. Acho que isso é muito interessante. A gente aposta num futuro junto com a juventude. Então, acho que é realmente muito emocionante. Muito obrigada, obrigada por possibilitar que um pouquinho da PUC, da sua experiência, um tanto do seu humanismo, viesse aqui somar com vocês. Muito obrigada. A gente agradece, Aldaísa, e isso que você diz, não é, essa interação entre gerações na formação dos futuros profissionais, nos parece uma coisa extremamente saudável, professor Baracá. De novo, agradeço, porque no conjunto dos 3 projetos, nós estamos, dos 3 projetos que a gente chama também o programa de formação de professores, não é? Então, a gente está juntando cerca de 19 estagiários de graduação e de pós-graduação, eu acho que numa sinergia muito interessante, nisso que também a Aldaísa mencionou,
Não é verdade que nós tenhamos uma já construída confluência de linguagem. E, portanto, cada aula, a gente está preparando cada aula. Hoje, acho que fechamos a terceira aula do curso. Não é, professora Cleide, que eu já vou chamar para saudar todo mundo. Porque, é claro, não é? As políticas públicas são diferentes, as realizações são diferentes, e os nossos discursos também o são. E, portanto, os nossos conceitos são diferentes. Não é? E é preciso a gente afinar a viola, que é uma viola que, bom, como a vida sempre desafina. Então, está sendo uma construção bastante interessante. Já vejo a professora Maria Vitória Benevides chegando, a minha mestra, mas já, professora. Cleide, você não quer fazer uma saudação antes de a gente falar da disciplina? Muito rapidamente, então, só falar que realmente é um grande desafio. A gente não tem só a tarefa de fazer uma discussão teórica durante esse semestre com um grupo de alunos, né? Nós temos um grupo de alunos muito grande e com alunos de graduação e também profissionais de serviços. E nós temos uma perspectiva de ter atividade prática, de ver isto acontecer de alguma forma nesses 4 polos. Então, acho que o desafio é bastante grande e a gente tem que estar bastante pronto para isso também, e estamos começando. É isso aí. Então, só algumas informações importantes, professor. Olha lá, nós montamos a disciplina no primeiro desenho, pensando que nós teríamos 20 alunos entre as unidades, e até 20 alunos, eram 15 no primeiro momento, como alunos especiais. Nós, na matrícula inicial, tanto dos alunos especiais que se inscreveram, quanto dos alunos USP, nós chegamos a cerca de 140, vamos dizer, inscrições. Não é isso, Patrícia? E aí nós tivemos que ir para uma peneira. Aí nós chegamos, então é uma sanfona, professora, abre o fole da sanfona, fecha um pouquinho, abre outra vez, fecha um pouquinho. Num primeiro momento a gente falou, bom, vamos a 100, sabe que isso é comigo mesmo, como eu sempre trabalhei com muita gente, professor, eu falei, vamos a 100, daí a professora Cleide vai me pondo na linha, vamos a 80, e agora nós estamos, vamos chegar, tenho para mim que vamos chegar a cerca de 60 alunos da disciplina. Por que para nós isso é muito? E aí quero já entrar um pouco nesta metodologia. Nós vamos trabalhar, nós começamos, e o senhor nos forneceu a possibilidade de termos, desde o ano passado, bolsistas de graduação, né, que começamos o trabalho, por isso que nós chegamos nesse momento. Nós vamos trabalhar com profissionais de 4 polos. O Polo São Bernardo, e vejo Sara ali, né? E o Polo São Bernardo ele está numa circunstância muito interessante, porque é um quarteirão de escolas, um quarteirão mesmo, cercado por uma comunidade de conjuntos habitacionais, numa característica muito específica deste polo. E que, obviamente, tem uma ação na área de proteção social já construída, com a assistência social e com a saúde. Eles já vinham fazendo isso. Nós temos um polo na Vila São Francisco, em torno da USP. Este é uma característica diferente. Por quê? Porque também é um quarteirão de escolas municipais, ali na Vila São Francisco, cuja clientela principal, os seus alunos, não estão na Vila São Francisco, não é? Então, desde Paraisópolis, a nossa comunidade vizinha à USP, a São Remo. Então, são 3 escolas, mas a sua comunidade está esparramada. E, obviamente, ali há uma dificuldade. Por quê? Porque vamos ter que trabalhar não com uma UBS, mas com pelo menos 3. Então, temos uma outra configuração, não é? Temos também um polo muito interessante, que foge a essa regra, em Pirituba, que a gente chama a Parada de Taibas Pirituba, que é uma escola, o ENSO, uma escola muito forte, muito interessante, é uma escola ali que vem se aproximando agora, dentro dessa proposta toda, ela já tinha uma ação ali
muito grande no território e um contato com a parte de saúde, que acho que a gente vem também contribuindo para essa consolidação. Mas ali a região de Pirituba, só eu quero homenagear o professor Paulo Freire, na divisão da educação municipal, este núcleo de Pirituba, ele vem resistindo há muito tempo com as propostas construídas na gestão da Luísa Erundina, professor Paulo Freire. Vejo Márcia, que é supervisora aí, daquela região, a Márcia Cordeiro, e há uma atuação também na área de supervisão lá de Pirituba, que é muito interessante, com um conjunto amplo de escolas. Então, eu falo da ENSO, mas eu tenho certeza que ali o que a gente fizer vai ser irradiador, e nós vamos aprender muito, porque é uma escola que vem nos ensinando muito, muito. E a gente começou um polo novo na Prefeitura de Diadema, que eu agradeci de início, com uma escola interessante, numa região no Promissão, que é a EMEB Quintanilha, e também com uma creche, que é a Zélia Gadai, que é muito, muito interessante e ativa. Então, em Diadema, houve uma coisa também importante, que foi uma adesão rápida da saúde. Não é? E eu queria, não sei se há alguma representação da saúde hoje aqui, queria agradecer muito a Mônica, que se aposentou agora, mas que foi uma parceira muito rápida. Nós fizemos uma reunião muito interessante na área da saúde em Diadema, com os agentes de saúde que mostraram o bairro, o Promissão. Não é? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa disciplina, ela pretende, e por isso ela não podemos ter tantos alunos, tantos estudantes, porque nós vamos ter uma combinação dos profissionais destes polos e dos estudantes da USP. Os profissionais, eles vão vir como estudantes especiais, mas eles vêm com um outro atributo. Eles estão na profissão atuando nessa região. E nós vamos fazer, portanto, a disciplina ela tem uma parte grande do que seria chamado de estágio, de parte prática. Até a gente errou a mão e fomos para um número significativo de horas nessa direção. E o que é que a gente espera? Que efetivamente se dê uma aliança muito forte entre estes profissionais que estão com a mão na massa, nos territórios, e nós da universidade. Então, o NAI tem uma máxima que a formação está no meio do caminho. Não está nem dentro da universidade, nem na escola pública, ela está no meio do caminho. Ela é uma relação. E aí, professor, a política de extensão é uma política de comunicação. Ela é uma política de ensinagem, mas ela é uma terrível política de aprendizagem. A gente tem que aprender o que está acontecendo fora para efetivamente refletir e levar para fora, de novo, da universidade para a sociedade, uma resposta que tenha uma outra adesão. Então, a disciplina, que tem sempre as modestas 15 aulas, está fazendo essa ousadia de ter 15 aulas teóricas às segundas-feiras, mas 15 encontros efetivamente por semana, então, nas semanas, práticos. Nós vamos fazer isso de forma virtual, quero tranquilizar todo mundo, vamos fazer isso de forma virtual. Obviamente que a Sônia, na medida do possível, vai deambular por aí, porque não consigo, acho que a gente não consegue pensar onde o pé não pisa, né? E, portanto, pisar nos locais nos leva a pensar diferente. Mas, obviamente, nós temos outras alternativas de trazermos esses locais para dentro da universidade, e como nós estamos aqui hoje reunidos, fazermos isso de uma maneira virtuosa. Eu acho que a pandemia, ela nos trouxe muitos desafios, e, obviamente, nós não estaríamos aqui sentados não fosse a pandemia, não é verdade? Nós não conseguiríamos isso. Durante a pandemia, nós fizemos coisas surpreendentes. Nós fizemos reuniões, vejo Sara, a Ábia vem lá da Zona Leste, eu digo que existem
muitas zonas leste. Nós temos escolas parceiras lá da cidade de Tiradentes, professor Baracá. É muito longe, é outro mundo, não é? Mas a gente conseguiu juntar equipes inteiras de escolas que se encontraram com equipes inteiras de escolas na pandemia. Para quê? Para refletir sobre angústias, não é, professor Oswaldo? Refletir isso sobre o que o senhor falou e a Maria de Fátima também, não é? Sobre essa angústia, essa impotência que nós estamos vivendo no meio da pandemia, mas que já estava colocada, não é? Já estava colocada uma insuficiência, não é? De como nós vamos fazer as políticas públicas e o direito, e aí já vou passando para a nossa expositora, a professora Maria Vitória, sobre a questão de a gente ter os direitos sociais nesse país assegurados, e como isso é difícil nessa terrível, nessa tremenda desigualdade que existe no país. Mas antes de passar à professora Maria Vitória, a segunda parte, portanto, da nossa atividade, da nossa aula, eu só queria mencionar que estamos como professores e professoras. A Ana Luísa de Fátima Pinho Lins Grichek, a Cláudia Maria Bogos, a Cleide Lavieri Martins, a Lisete Arelaro, a Maria Vitória Benevides, a Marília Cristina Prado Lovison, a Zilda Pereira da Silva e eu. Então, é um time forte de professores, não é? E a Aldaísa, claro. E a Inaê também. Queria que a Inaê desse uma saudação breve. Inaê é de um portal, professor Baracá, que o senhor tem que conhecer, chamado Cultura Educa. O senhor tem que conhecer. Esse portal foi muito elogiado pelo professor Fábio Com, que trabalha com as cidades inteligentes, e nós estamos lá numa parceria, já conseguimos, inclusive, computadores nas nuvens da USP para a gente ampliar a capacidade para a integração de dados. Dá uma saudação aí, Naê. Boa noite a todas e todos. Prazer enorme estar aqui participando desse momento histórico, né? Desse encontro, já aí bem pontuado por todos os professores docentes presentes. Para nós do Lidas é um prazer muito grande estar participando dessa construção. É a parceria com o NAI que tem possibilitado a gente se aproximar, né, do chão dos territórios aí junto às escolas da Rede NAI. De fato, é um momento muito importante para a gente. Nessa semana, o Cultura Educa migrou oficialmente para a nuvem da USP, que faz com que esse projeto realmente cada vez mais dependa menos de um instituto como a gente, mas se torne um espaço de pesquisa, como está sendo nesse momento, agregando aí, inclusive, estudantes da Unifesp. E a gente está aí, atualizamos os dados do INEP 2020 de todas as escolas, e estamos aí também fazendo com que a Cultura Educa represente aí, materialize em termos de um portal, essa possibilidade da interdisciplinaridade através das informações territorializadas. Conseguir fazer a leitura desses territórios a partir, né, no caso dessas 3 políticas, e a gente está com esse desafio nos 2 projetos, que somos parceiros aí do NAI, e junto ao Observatório da Saúde, também ao Observa Saúde, nesse desafio de produção de informações em nível local, para subsídio da ação aí de pesquisa, de trabalho, de atuação dessas 3 políticas. Então, parabenizo mais uma vez, para quem enxerga de trás, nos bastidores, a construção dessa disciplina é muito rico ver essas figuras tão representantes dessas políticas fazendo essa construção. É um privilégio mesmo, professor Baracá. E é óbvio que sem também as escolas, como a Sônia diz, os parceiros da ponta, e agora não só mais as escolas, a gente é muito satisfatório ver esse momento. Os alunos, os graduandos, é de fato uma formação precisada, merecida, e que responde ao momento que a gente está vivendo. Então, obrigada pela possibilidade da parceria com todos vocês, e parabéns aí às professoras. Vamos em frente, estamos aqui compondo. Nós estamos indo em direção à FAPESP, professor. Nós estamos com a Inaê, com o professor Fábio Com o Tiago, entramos com o projeto, mas está ligado
mais a esta parte tecnológica de confluência de dados e informações. Certamente, acho que nós vamos precisar ter desdobramento dessas ações para a gente, e também da própria disciplina, para a gente fortalecer essa ação de parceria junto com os equipamentos, com os serviços lá nos territórios e na grande São Paulo. Como é que nós vamos fazer isso? E aí, professor Baracá, vou eu aí dizendo por que me orgulho, quero louvar a USP, mas quero louvar cobrando. Olha lá, e a todos os diretores e diretora aqui presente, né? Eu acho que a USP tem que fazer esse chamado, porque a pandemia mostrou que não é só a questão de saneamento básico, que é um direito, e passo a Maria Vitória, é um direito humano a questão do acesso à informática e à informação e à internet livre. E, portanto, uma das questões que a gente vem trabalhando junto com as escolas é essa questão. Nós estamos trabalhando com a possibilidade, talvez, e, professor Baracá, a gente gostaria de mostrar um momento para o senhor como é que a gente poderia ousar, de maneira experimental, a fazer uma rede de intranet em algum dos polos, no sentido de que, localmente, a gente desse acesso universal às crianças daquela região e aos jovens daquela região dentro de uma proposta de educação, de saúde e de assistência. E eu quero dizer isso dizendo a todos e a todas que, nesta lida da disciplina, nós, acho que a gente, e passando mesmo para Maria Vitória agora, a gente se assusta, não sei por quê, porque a gente vive no Brasil, não é? Mas esse contato com os serviços das 3 áreas, professor Baracá, é impressionante o desmonte. Eu diria que a saúde, ela está no meio, ela fica no meio do sanduíche. De certa maneira, a educação é privilegiada, no sentido da manutenção ainda dos seus profissionais como funcionários públicos estatutários, e a assistência do outro lado, não é? É uma coisa assustadora, a fragilidade dos CRAS, não é? É muito frágil, não é? A situação de trabalho e o que eles têm que atender. É uma coisa que a gente fica impactado. E no meio do caminho, a saúde, né? A saúde também, a gente vê que as OS na cidade de São Paulo são várias e que as orientações não são necessariamente as mesmas. E que, portanto, a saúde pública ela se esvai também nesse desmonte do que são os direitos e os serviços públicos, não é? E por isso que a gente resolveu que a primeira aula, não é, seria exatamente com a professora Maria Vitória Benevides também, na direção de nos iluminar com essa luta enorme em torno dos direitos sociais. A disciplina recebeu esse nome, Educação, Saúde e Assistência Social, redes complementares na proteção social básica, não é? E pensarmos a proteção social básica é efetivamente pensarmos nos direitos.